Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe nesta quinta-feira, 21 de novembro, com muito prazer aqui nos estúdios da TV, o presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, CET, de Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves. Boa tarde, presidente. Obrigado pela presença. Boa tarde, Lascalo. Um prazer estar aqui novamente. Muito bem. Também entre nós, o advogado, comentarista do Opinião Litoral, Ronaldo Cerato. Ronaldo, boa tarde. Obrigado pela presença. Boa tarde, Francisco. Eu que agradeço. Que bom poder te reencontrar aqui no programa, né? Bem de saúde, recuperado. Um grande abraço ao Antônio Carlos, nosso amigão aí de tantos programas também. É verdade. E presidente da CET. Nós vamos falar bastante sobre Companhia de Engenharia de Tráfego, sobre transporte coletivo, sobre trânsito evidente, sinalização semafórica, VLT, entre outros temas importantes. Mas antes disso, nós vamos tratar de temas nacionais, porque se impõem. E um deles é a questão dessa recente descoberta de uma trama golpista que visava o assassinato do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quando havia a transição, e também do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral à época, ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver o VT, Davidson, por favor. Apontado como um dos alvos do grupo golpista que planejava assassinar autoridades, o presidente Lula soube do plano só na manhã de ontem, depois que a operação da Polícia Federal já estava em curso. Para bolsonaristas, o plano dos 4 militares e de um agente da Polícia Federal presos durante a operação nesta terça-feira não é crime. E não era nem para ter inquérito aberto. Porque vontade de matar alguém, todo mundo alguma vez na vida já teve, né? Por mais que seja abominável esse sentimento, a gente ora, pede perdão a Deus por ter tido essa vontade, isso não é crime. Para o ministro da Secretaria de Comunicação, o discurso é uma tentativa de evitar uma ligação com os atos de 8 de janeiro. A investigação está muito próxima do núcleo de comando principal da organização criminosa e por isso tentam fazer esse discurso. O 8 de janeiro não tem nada a ver com o acampamento na frente dos quartéis, que não tem nada a ver com o camarada que tentou explodir o STF a semana passada, que não tem nada a ver com a tentativa de explosão de um caminhão-tanque próximo ao aeroporto e que, segundo eles, não tem nada a ver com esses militares que foram presos e que de dentro do Palácio do Planalto. O relatório da Polícia Federal mostra que boa parte das provas contra os acusados vem de conversas e documentos recuperados pela perícia. Os primeiros indícios de que havia um plano de golpe surgiram a partir de dados analisados no celular do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. No dia 15 de dezembro, a PF afirma que Mauro Cid trocou mensagens com o coronel Marcelo Câmara, também ex-assessor do então presidente. O teor da conversa seria a localização do ministro Alexandre de Moraes. Viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda-feira, disse Câmara. Marcelo Câmara foi investigado em fevereiro na Operação Tempus Veritatis, junto com o major Rafael Martins de Oliveira, um dos 4 militares presos ontem. Foi no celular do major que a polícia descobriu que o plano vinha sendo arquitetado desde novembro. No dia 12, Martins e outro preso nesta terça-feira, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, estiveram reunidos na casa do general Walter Braga Neto. Outro militar preso, o general da reserva Mário Fernandes, que atuou como chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República durante a gestão de Jair Bolsonaro, é apontado como o idealizador do plano, chamado de Punhal Verde e Amarelo, que tinha como objetivo executar o ministro Alexandre de Moraes e os recém-eleitos presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. A execução do plano, no entanto, segundo a investigação, dependia de uma ordem de Bolsonaro. Fernandes usava a influência da patente para tentar conseguir a autorização. Em conversa com outro general, pede para forçar a barra com o alto comando, nem que seja para inflamar a massa, o clamor popular como foi em 64. Em outra conversa com o militar, afirma: "Me desculpe a expressão, mas 4 linhas da Constituição é o..." e pede apoio a Mauro Cid para convencer Bolsonaro a dar a ordem. Diz que conversou com o presidente, que teria dito que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro. E diz que tem orientado o pessoal do agro e os caminhoneiros que estão em frente ao quartel-general do Exército. Em resposta, Cid diz que vai falar com Bolsonaro.
Muito bem, aí está o VT, um VT que mostra bem a situação e essa trama golpista, uma questão gravíssima e que precisa ser devidamente apurado com a punição exemplar para todos os envolvidos. Já temos 4 oficiais do Exército presos e mais um agente da Polícia Federal envolvidos nessa trama. Senhores, Antônio Carlos, como é que você vê, qual é a avaliação que você faz de todo esse episódio? Interessante como a gente, como a classe política banaliza um assunto tão sério como esse, né? Sim. Você pega o filho do Bolsonaro dizendo que pensar em matar todo mundo já pensou um dia. O que a gente tem que entender é o cargo que a pessoa ocupa, quem que ele está tentando matar, quantas pessoas estão envolvidas, se isso efetivamente se comprovar, é uma coisa seríssima. É uma coisa que não dá para você banalizar e falar, não, isso é normal. Ao mesmo tempo, eu acho que essa briga, ela se dá do momento que você idealiza líderes e os coloca de forma que eles são os únicos representantes da salvação do país, né? Seja do lado da direita, seja do lado da esquerda. Eu não acredito numa pessoa salvando nada, eu acredito num planejamento de um grupo que tem uma perspectiva de desenvolvimento de uma nação. Claro. Né? Agora, é uma coisa que tem que ser averiguada rapidamente para não ficar como aquela investigação do ex-presidente Lula, atualmente o presidente, mas na ocasião era ex-presidente, que o levou à cadeia e por causa de um foro ela foi totalmente cancelada e não se fala mais nisso. Esse assunto tem que ser exaurido e as pessoas envolvidas têm que ser responsabilizadas o quanto antes, para que sirva de exemplo. Sem dúvida. Ronaldo Serápicos, qual é a avaliação que você faz, senhor? Inacreditável, né, Francisco? Inacreditável, porque, veja, até a divulgação dessa operação, eu sempre imaginei que o movimento golpista que existiu, que foi realizado, ele tinha como objetivo incentivar, né, dar uma ideia para as massas de que era possível você, através de uma pressão popular, conseguir fazer uma modificação, uma espécie de revolução, porque você teria que descumprir a Constituição, então você não pode chamar de ato legal, é um ato de golpe, e que a revolução também é isso, né? É um ato de golpe de uma certa forma. Então eu sempre imaginei que essas lideranças, o pessoal que perdeu as eleições, né, fomentava junto a uma massa de manobra significativa, as pessoas foram para a porta de quartéis, ocuparam Brasília, falaram, vamos tentar convencer essas pessoas que é possível elas darem o golpe. Eu nunca imaginei que existiria realmente massa um plano, de manobra. Né? Massa de manobra. O Jânio tentou fazer isso, não tinha a mesma capacidade de mobilização na época, ele imaginou isso, eu vou voltar nos braços do povo, tal, por isso que renunciou. E não aconteceu, como não aconteceu também com o Bolsonaro. Apesar do 9 de janeiro ter tumulto, quebra-quebra, mas não teve nenhuma coisa realmente organizada. Agora não, agora você tem uma investigação em que mostra um planejamento detalhado de pessoas muito próximas ao presidente da República. Então, me surpreende o senador Flávio Bolsonaro tentar desqualificar a investigação dessa forma grosseira, né? Pensar em matar, tudo bem, pode pensar à vontade, mas eu tenho um plano escrito lá, detalhado, escolhendo alvo. Envenenamento, inclusive. Escolhendo o tipo de execução que vai ser feita e tal, e esperando a aprovação do presidente da República. Aguardando a ordem para fazer. Então, veja, você pode não concordar com a investigação, você pode defender, é o filho do ex-presidente, meu pai não tem nada a ver com isso, foram os militares que bolaram esse plano maluco, Tabajara, né, meio Tabajara, um plano que, apesar da aparência de eficiência, não era um plano realmente profissional, era um plano de um grupo de militares realmente perturbados, dá para ver isso, né? Eles queriam ser mais do que eram, queriam ser os super agentes de elite do Exército, mas não foram, fizeram uma série de atrapalhadas, olhando depois as mensagens, você percebe que eles cometeram vários equívocos, mas planejaram a ação. Né? E aí você... na casa do candidato, que foi candidato a vice-presidente, o general Braga Neto, né? Que torna a coisa mais grave ainda. Então, a investigação, Francisco, vai se estender. O Braga Neto deve vir, porque ele ainda não está indiciado, porque ele não estava executando as ordens, mas quando chegar nos elementos de prova de que ele realmente articulava, vai chegar nele e talvez chegue em mais pessoas. O Cid, que já está preso, né, provavelmente, que já foi preso, provavelmente volta a ser preso, e talvez chegue no presidente da República, se for verdade isso.
de que ele poderia ou não dar a ordem. É por isso que o senador Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, tem que achar que a investigação é ótima para provar que o ex-presidente não tem nada a ver com isso. Querer encobrir nesse momento e desqualificar a investigação, para mim, é um sinal muito suspeito. Inclusive, no caso do Mauro Cid, senhores, a própria delação dele pode ser simplesmente cancelada, quer dizer, revista para que ele possa... Ele omitiu, né? Ele mentiu, e vários trechos do depoimento dele vão ser cancelados, ele provavelmente vai perder os benefícios. Mas você vê que loucura que a gente chegou no Brasil, né? Você polariza uma discussão, você inflama a população, a nação está literalmente rachada. Claro. Hoje, quantas famílias brigaram por causa de políticos e num fla-flu que não leva a nada. Não leva a nada. O mais grave disso tudo, não leva a nada. O mais grave disso tudo, Antônio Carlos, para mim, é que há uma sistemática justificativa de que a Constituição não vale. Pois é. Sistematicamente, estamos falando para as pessoas, não precisa de Constituição. A gente vai lá e toma, não precisa de eleição, não precisa de voto popular. Então, esse ciclo de que várias vezes, eles falam, inclusive, né, nas mensagens tem lá, né, Constituição, coisa nenhuma, há um palavrão. Há um sentimento das pessoas que está se espalhando de que eu posso impor a minha vontade, que a democracia não está funcionando, nós vamos acabar com ela. E os dois polos, eles se retroalimentam, né? Sim, eles não deixam surgir a terceira via. Disso. A esquerda extrema precisa da direita extrema e para onde surgir um viés intermediário, de um consenso melhor. De centro, que consiga então eles ficam atender aos reclamos da população. E dificilmente vai surgir. Porque a população está tão rachada que dificilmente um centro equilibrado vai surgir. Mas tem a esperança, né? Tem uma esperança. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós elegemos um prefeito moderado apoiado por um governador mais moderado. E isso mostra que as pessoas ainda estão dispostas a ouvir posições, pode ser à direita, pode ser à esquerda, mas moderadas, sem radicalismo. Claro. Aliás, nessa situação toda, em toda essa trama para o assassinato das lideranças, um dos envolvidos, que está preso da Polícia Federal, fazia parte até da segurança do próprio presidente Lula depois. Quer dizer, o que eles chamam de segurança periférica, mas fazia parte da segurança. O pessoal está até no G20 acompanhando, quer dizer, imagine que situação é essa. É uma instabilidade muito grande. É inacreditável, como bem disse o Ronaldo Serato. Tem capítulos dessa grande série que foi a transição do governo, né, que eles são inexplicáveis. A ida do presidente para os Estados Unidos e depois o abandono do ex-presidente indo para os Estados Unidos, o abandono dele com as pessoas que ficaram à frente dos quartéis, o abandono deles com a luta, e a família dele também abandonou, as pessoas estão presas, porque ali no meio tem pessoas que efetivamente fizeram atos que não são condizentes com a democracia, mas tem muitos que foram envolvidos e não fizeram nada. Estavam ali com a bandeira, conversando, acharam que aquilo era normal e estão presos até hoje. E eu não vejo uma ação da família Bolsonaro para discutir, de aliviar a pena desse pessoal. Muito bem, Antônio Carlos, vou pedir a licença do Ronaldo, nós vamos para um rápido intervalo, nós voltaremos em seguida com a opinião. Estamos de volta com a opinião litoral desta quinta-feira, 21 de novembro, e que recebe hoje, com muito prazer, o presidente da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, e o advogado Ronaldo Serato, como comentarista do Opinião Litoral. E agora, senhores, nós vamos pular dessa questão, dessa trama golpista que visava o assassinato de lideranças brasileiras, para a questão internacional, também muito preocupante, que é exatamente o conflito entre Ucrânia e Rússia, que ganha agora novos contornos e contornos perigosos. Vamos ver o VT, por favor. Um dia depois de usar pela primeira vez mísseis americanos para bombardear alvos dentro da Rússia, a Ucrânia disparou mísseis ingleses. Até o último fim de semana, os Estados Unidos e aliados da OTAN só permitiam que Kiev usasse armas suas em defesa contra a invasão de seu território, nunca em ataques ao país inimigo. No começo da semana, o presidente Joe Biden autorizou o governo de Volodymyr Zelensky a usar mísseis americanos para atingir pontos dentro da Rússia.
Moscou acusou Washington de escalar o conflito e, mais uma vez, insinuou o uso de armas nucleares. Além disso, aumentou os bombardeios à Ucrânia. Entre os alvos da infraestrutura estão 3 usinas nucleares que produzem energia elétrica. O Greenpeace alertou que os sistemas de refrigeração podem ser ameaçados, o que provocaria tragédias semelhantes às de Chernobyl em 1986. A embaixada dos Estados Unidos em Kiev foi fechada após um alerta de importante ataque aéreo previsto para hoje. Essa orientação teve um tom inédito. Todos os americanos no país foram orientados a procurar abrigos a qualquer alarme. A medida foi seguida pela Espanha, Grécia e Itália, que também fecharam suas representações diplomáticas na capital ucraniana. Neste momento, há um consenso de que a Rússia tem o domínio militar do conflito e o tempo joga a seu favor. Até o ex-líder da OTAN, Jens Stoltenberg, defende que a Ucrânia negocie um cessar-fogo para pôr fim à guerra, aceitando perdas territoriais. Mas depois que sua candidata foi derrotada na eleição e diante da iminência de Donald Trump mudar a posição americana, Joe Biden decidiu subir a aposta e pôr armas mais pesadas no conflito. A perspectiva é de um inverno bem quente na guerra da Ucrânia. Pois é, não apenas quente, mas trágico, porque se as coisas evoluírem da forma como vem evoluindo, a situação é gravíssima e estamos à beira de um conflito mundial. Não lhe parece, Antônio Carlos? Eu acho uma irresponsabilidade enorme o Biden tomar essa decisão agora. Sim, fim de governo, né? Há menos de 2 meses dele sair do governo. E é uma guerra que ela mostra como esses tratados atualmente não servem para nada, né? Como não existe respeito, porque até então essa guerra está sendo feita sem armas nucleares, porque a hora que entrar uma arma nuclear, a humanidade corre um seríssimo risco. Pois é. Ao mesmo tempo, a Rússia acha que ela pode pegar um território da Ucrânia e não existe um diálogo para que isso seja tratado de uma forma diferente. Quem sofre é a população da Ucrânia, a população da Rússia que está sofrendo os ataques, e os líderes estão abrigados, estão protegidos, apertando botões, dando determinações que o sofrimento é sempre na população. É lamentável que isso ocorra. E eu chego a uma conclusão: para que serve a OTAN, afinal de contas? Para que serve uma ONU, afinal de contas? O que eles estão discutindo? Eles acham que é normal guerra? E a guerra, a gente sabe que por trás da guerra não está só o poder, está também a questão financeira. Sim. Então, e vale a pena matar pessoas em prol de objetivos que eles são totalmente escusos, não são objetivos válidos no dia a dia de um cidadão? O que esse pessoal da Ucrânia está passando há muito tempo é uma coisa terrível. A humanidade observa isso como: não, isso não é comigo, isso está longe de mim. Interessante que essas guerras, pelo menos na minha geração, é a primeira vez que eu vejo uma guerra muito próxima de uma grande potência, o envolvimento direto do território de uma grande potência, no caso a Rússia. Porque todas as outras guerras elas foram em países menores, claro que sempre orquestrada pelas grandes potências, mas em países menores. Agora, o que me preocupa é a hora que entrarem as grandes potências, fora a Rússia e Estados Unidos. Começar a entrar uma China, começar a entrar uma Coreia do Norte, começar a ter uma briga da Europa contra a própria Rússia, daí fica uma coisa meio que incontrolável. Incontrolável. O risco é muito sério, Serápicos. Então, Francisco, quando a guerra começou, se imaginava que a Ucrânia cairia em poucos meses. Sim. Falavam até que a capital seria tomada em alguns dias e em poucos meses a Ucrânia cairia. O tempo em que a guerra demorou, né, não se concretizou o avanço russo e a guerra já passa de 2 anos, ela acabou sendo normalizada. As pessoas e as grandes lideranças do planeta não consideram mais uma coisa assim tão grave. Você lembra de situações parecidas na história, como o caso dos mísseis de Cuba? Sim. Que era muito menor de intensidade, muito mais insignificante do que esse evento, que o Antônio Carlos lembrou bem. É uma guerra que está acontecendo na fronteira de uma superpotência. Cuba era pertinho de uma superpotência, mas não era uma fronteira e não tinha um exército lá dentro, ele tinha só alguns mísseis, e o mundo quase foi para o espaço por causa disso. Então, a Ucrânia
os grandes líderes não estão dando importância a isso, também tem o potencial de se transformar numa guerra mundial. E uma guerra mundial, uma guerra nuclear, acaba o mundo, né? Então isso é inimaginável. Isso é inimaginável. Então, assim, deixou a coisa correr. Não sei se tem outros interesses. Lembramos bem aqui também a questão econômica. Tem gente ganhando muito dinheiro com essa guerra, Sim. então talvez haja o interesse de que ela continue. Mas eu vejo assim, o armamento, por exemplo, o Biden autorizou o uso de mísseis de longo alcance. O armamento que você usa em legítima defesa, ele tem que ser compatível com o armamento que o agressor está utilizando. Se a Rússia usa mísseis de longa distância, então a Ucrânia tem o direito de usar mísseis de longa distância também. A Rússia está usando mísseis de longa distância, então não vejo problema com relação a isso. O grande problema é que as nações não decidem se elas querem acabar com a guerra ou não. Não decidem simplesmente. E agora nós temos que esperar o Trump, não tem outro jeito. Porque Aliás, ele disse que vai acabar com a guerra em um dia, né? Pois é, ele falou isso. Mas veja, ele. acabar com a guerra cedendo territórios para a Rússia é muito arriscado, porque foi assim que começou a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha invadia, falava, vamos fazer um acordo, os aliados cediam, nem existiam os aliados na época, mas o país agredido cedia territórios, a Alemanha invadia outro, cediam territórios, até o dia que, no finalzinho, quando o Chamberlain, primeiro-ministro inglês, falou, não vamos ceder mais, aí eles falaram, então a guerra acabou e vão invadir tudo, e invadiram tudo. Então é isso que vai acontecer com a Rússia, um novo regime totalitário, como eram os nazistas naquela época, e o Putin, ele quer poder. Poder é território, são recursos naturais, coisas que ele vai conseguir na Ucrânia. Então, se você ceder territórios para a Rússia, a guerra vai continuar daqui a alguns meses. Porque normalmente as guerras se dão por território, evidentemente por interesses econômicos, ou por recursos, recursos naturais, ou religião. Sim. Certo? São os motivos preponderantes para qualquer conflito internacional, como acontece, como se sabe, na faixa de Gaza, no Oriente Médio, que é outro problema gravíssimo e que também não se tem nenhuma solução. E sabe o que me assusta? Me assusta muito a Amazônia. E eu vou te falar por quê. Todo mundo sabe que a Amazônia é riquíssima em recursos naturais e minerais. E o Brasil, ele brinca com a Amazônia o tempo inteiro, recebendo recursos que são ínfimos. Às vezes você vê, determinado país mandou 30 milhões de dólares. O que é isso para a Amazônia? Isso é muito para uma pessoa física. O próprio Joe Biden agora, quando visitou a Amazônia, liberou recursos, quer dizer, que vai depender ainda de autorização do Congresso, que agora, o novo Congresso republicano, talvez esse dia nem chegue aqui. E vai que daqui a pouco, você pega uma Venezuela que está querendo atacar uma Guiana, e para chegar na Guiana ela vai ter que passar por um território nacional. Vai que daqui a pouco eles comecem a enxergar a Amazônia e falem, não, a Amazônia o brasileiro não consegue tomar conta. Vamos tomar conta da Amazônia. Eu acho que nós não estamos longe disso, porque a gente fica o tempo inteiro denunciando, conforme o governo de momento, denuncia um mais queimado ou menos queimado, mas não se toma solução alguma. Fronteira no Brasil não é para ser guarnecida, porque não tem, e os discursos são sempre os mesmos. A gente não tem como tomar conta da fronteira porque ela é muito grande, a fronteira é difícil, não tem efetivo, não tem recurso. Então, o Brasil tem a grande joia do mundo hoje e brinca com isso como se não fosse nosso. E sempre que você fala em alguma coisa da Amazônia, tem retaliação de algum país consumidor de algum produto do Brasil. A retaliação ela é só comercial, mas daqui a pouco os caras falam, olha, esse povo que está aí, a Amazônia a gente precisa por causa do clima, por causa de explorar os minerais. Tem mudanças climáticas. Vamos pegar a Amazônia para nós, que esse pessoal não consegue tomar conta da Amazônia. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Isso aí me lembra, viu, Ronaldo, um saudoso não, desculpe, um querido amigo que dizia que o Brasil, as Forças Armadas do Brasil, que deveriam tomar conta das nossas fronteiras. Até para enfrentar o contrabando de armas e enfrentar o tráfico de drogas, já que a Polícia Federal não tem efetivo suficiente para tanto. Nem o Exército. Mas é melhor se as Forças Armadas não cuidarem da segurança do país, quem vai cuidar? Então, você precisa de um investimento maciço de recursos e que é um grande desperdício. Você parar para ver isso, o que o mundo gasta com segurança, com exércitos, é um dinheiro super desperdiçado que a humanidade podia estar usando melhor. Quer dizer, ou nós acreditamos que as nações, os povos podem viver em harmonia, ou o mundo um dia vai acabar, Francisco. Não tem outra alternativa. Você tem que ter um pacto. Toda vez que uma nação
é ferido em sua soberania, todo o resto do mundo se junta para proteger. Pra Então, o proteger. cara da Ucrânia, o mundo Indignado, inteiro tinha que ir para a indignado. Ucrânia, tinha que ter exército brasileiro, tinha que ter soldado brasileiro, americano, francês, todo mundo na Ucrânia para derrotar um invasor. Se for invadida a Finlândia, é a mesma coisa, se for invadido o Brasil, é a mesma coisa. Porque quem é que vai defender a Amazônia? Não vai ser o Brasil. Se a Rússia se junta com a China e com os Estados Unidos e fala a Amazônia é nossa, o que nós vamos fazer? Então, ou nós acreditamos que as nações vão chegar num ponto de civilidade em que a harmonia valha mais do que o dinheiro, ou nós, não adianta achar isso, falando, vamos criar um exército para proteger a Amazônia, isso nunca vai acontecer, é impossível. Sem dúvida nenhuma. Ronaldo, vou pedir a sua licença. Antônio Carlos, vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida e vamos falar então a respeito do trânsito em Santos, transporte coletivo, nos temas do dia a dia dos nossos cidadãos santistas. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral, que recebe hoje, nesta quinta-feira, 21 de novembro, o presidente da CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves e o advogado Ronaldo Serápicos, comentarista do Opinião. E agora, presidente da CET, vamos mostrar um VT a respeito da população falando sobre o sistema de sinalização semafórica em Santos, que mudou, e depois o Antônio Carlos explica essas modificações. Vamos ver o VT, por favor. Tem dia que pega, tem dia que não pega. CT não está aí para organizar o trânsito. Aqui na região do centro, nós estamos tendo muito problema com semáforo. Uma demora muito grande e muitas vezes com pouco fluxo de carro. Então tá complicado. Demora muito. Agora não tá tranquilo, né? Que é cedo, mas quando chega na hora do almoço, que o pessoal vai e volta, fecha tudo aqui, ó. Eu tô aí na banca aí, eu tô vendo isso aí tudo. Às vezes sim, às vezes não. Não é toda vez, mas às vezes atrapalha, às vezes não. Eu passo por aqui, mas é um atraso de vida. Agora mesmo eu tô indo para uma audiência trabalhista e tô aqui, ó, atrasada. Quando você tá nas principais, eu acho que favorece, né? Que fica mais tempo verde, aí você ganha tempo para andar mais rápido, mas quando você está nas transversais, né, aí ficou meio demorado demais. Eu acho que teria que ser mais inteligente, principalmente quem trabalha à noite, na madrugada, né, o risco de perigo de assalto. É que abre um e fecha outro, em vez de fechar tudo em cadeia e abrir tudo em cadeia para facilitar o trânsito e o escoamento, ele abre um, fecha o outro, você anda, para, ou seja, tá aglomerando demais. Mas estamos aí, né? Tem que enfrentar o dia a dia, né? Não tem pra onde correr, não tem alternativa, não tem. Pra onde subir o morro tá pior. Então tem que vir por aqui mesmo. Muito bem, aí está o VT e a opinião da população, dos cidadãos santistas, dos motoristas santistas, com críticas, com algumas referências bem interessantes, a questão das transversais em relação às avenidas, que tem uma onda verde, mas isso impõe uma maior demora na travessia das transversais. Presidente. Então, o Santos ele tem aproximadamente 4.300 cruzamentos. Desses 4.300, a gente tem 380 semaforizados. Controle da CT, 318, depois tem alguns que são da MTU, por onde passa o VLT, e outros da área portuária, onde a Guarda Portuária faz o monitoramento. Nós substituímos no nosso sistema semafórico, nos 318 semáforos, cruzamentos, quer dizer, a tecnologia. Antigamente era por fibra ótica, passou a ser por chip de celular e por modem. Esses sinais eles vão todos para a nossa central de controle operacional, que fica na prefeitura, e a partir dali é feita os ajustes necessários. O que nós fizemos a princípio? Nós implantamos uma onda verde nos grandes corredores. Tá. Então, os grandes corredores você tem uma fluidez mais adequada. Tá. E as transversais você tem uma espera maior do que você tinha originalmente. O que o cidadão precisa observar? Se o deslocamento, origem e destino dele melhorou ou piorou. Se ele sai da origem, da casa dele, vai para o seu emprego, se ficou mais curto ou não. Não o trecho que ele está parado.
Porque se eu te dou mais fluidez no corredor... Na avenida, por exemplo. Eu tô suprindo aquele tempo que você ficou parado no cruzamento. Tá. A princípio, nós fizemos uma única programação. Então, o município inteiro, ao longo das 24 horas, tinha uma única programação. Ocorre que o trânsito ele é mutável e durante o dia ele vai mudando totalmente as suas características. Nesse momento, a gente está implantando de 4 a 5 programações. Então, o mesmo cruzamento vai ter ou 4 ou 5 programações, conforme a demanda de trânsito nesse cruzamento. Então, na madrugada, o tempo do corredor vai ser menor, o tempo de espera na transversal vai ser menor, para que você garanta um deslocamento mais adequado, porque o volume de trânsito também diminui. Certo. O que a gente quer garantir é o sincronismo semafórico, que é onda verde. Isso é fácil de você detectar se está ou não totalmente estabelecido, porque é só você olhar numa avenida se ela tem a sequência de abertura no verde e o fechamento no vermelho. Se isso estiver ocorrendo, o sincronismo está acontecendo. Existem alguns locais que ainda a gente está ajustando. Por exemplo, estava falando com o Serápicos antes do bloco, ele estava me falando de um cruzamento de São Francisco, com o senador Feijó, e São Francisco com Brás Cubas. Essa região é uma região que ela foi afetada pelas obras do VLT. Então, essa região a gente ainda está ajustando a questão do sincronismo semafórico. Está muito próximo do final. Eu imagino que em mais 10 dias todo o sincronismo está estabelecido e os ajustamentos de transversais também já vai estar colocado em prática de forma que você espere menos nos cruzamentos e mais que você garanta tanto o sincronismo quanto o encurtamento do tempo de viagem. Qualquer pessoa que dirige, o Ronaldo dirige, enfim, todos nós, por exemplo, você observa que em corredores como o Senador Feijó e Washington Luiz, para dar exemplo, nós temos a onda verde. Sim. Mas, em compensação, nessas transversais, o problema é muito sério. Por exemplo, Luiz de Faria, Sim. Joaquim Távora, e que são vias também, presidente, que tem muito movimento. Sim. Sim. Não é apenas, não são corredores do ponto de vista técnico, mas tem um fluxo enorme de veículos em determinados horários. Esse tipo de situação está sendo observada? Tá. Por exemplo, você pega o Manacosta. A Anacosta, você vindo do centro para a praia, você passa pelo Joaquim Távora, é um corredor. Tá. A Anacosta também é um corredor. Sim. Você anda 1 ou 2 quadras, você vai cair na Carvalho Mendonça, é outro corredor. Outro corredor, claro. Aí você vai cair na Espírito Santo, é outro corredor. Sim. A hora que você cai, do outro lado você tem a Barão do Paranapiacaba, mais um corredor. Sim. É Francisco Glicério, outro corredor. Então são deslocamentos, uns são longitudinais, outros transversais, que eles têm que conciliar o tempo inteiro. O que não foi feito de sincronismo ainda e vai levar um pouquinho mais de tempo, deve levar uns 15 dias para ficar pronto. Toda a rota do VLT etapa 1. A rota do VLT etapa 1, o monitoramento é feito pela MTU, e o sistema do VLT não conversava com o sistema do município. Eles já passaram a fibra ótica deles, eles vão manter fibra ótica, já passaram a fibra ótica, a central de acompanhamento deles não é a nossa, apesar de estar passando no meio do município, a central é do VLT, Sim. E eles vão fazer a adaptação do sincronismo deles com o nosso em até 15 dias, até porque o VLT não é para parar em semáforo. O VLT é para quando ele chegar no cruzamento, o cruzamento abrir para ele passar. E ele está parando constantemente em semáforos. E isso traz um problema, principalmente em qual cruzamento? Senador Feijó Costa Luiz, Anacosta Costa Luiz, Conselheiro Neves com o Francisco Glicério. Então, esses cruzamentos a gente precisa resolver o mais rápido possível. Sem dúvida nenhuma. Ronaldo Serápicos. Então, Francisco, a gente viu aí pelas declarações de vários cidadãos aí, o Brasil tem 200 milhões de técnicos de futebol, mas deve ter mais de 200 milhões de técnicos de engenharia de tráfego, né? Todo mundo tem a sua opinião, eu também tenho a minha. Mas veja, eu queria mostrar um ponto de vista. Eu sempre fiz críticas à CT quando eu achei necessárias. O Antônio Carlos é testemunha, porque participamos várias vezes, tivemos discussões civilizadas sobre isso. Você pode discordar de uma forma amistosa, como a gente sempre fez. E, às vezes, ele prova que eu estou errado. Então, veja, o que eu gostaria de expor aqui é o seguinte. Eu já percebi isso também. Eu uso muito a Avenida da Praia, então a onda verde facilitou demais o deslocamento pela praia, está ótimo. Mas você tem dificuldade de chegar na praia, né, como você mencionou. No final, é bom ou não é bom? A sensação, a primeira, é que é ruim, porque aquela história, o veneno aos pouquinhos não mata, né? Se você toma o veneno todo de uma vez, então os semáforos, um pouquinho demorado, porque você não sente. Quando tem um mais demorado, todo mundo se irrita. É provável que o tempo total do deslocamento tenha caído. Sim.
Mas como você ficou mais tempo do que o normal naquele semáforo que antigamente era mais rápido, você não aguenta, né? Então, veja, eu vejo o seguinte, com o VLT, o trânsito de Santos ficou um desafio. E a CET podia perfeitamente não mexer nos semáforos. Mas eles imaginaram o seguinte, olha, existe a possibilidade do trânsito melhorar, vamos fazer um teste. E, bom, então nós estamos criticando a CET porque ela está tentando melhorar o trânsito. Sim. É evidente que tem que ser feito ajuste. Mas pô, eles podiam simplesmente não fazer nada. Estão fazendo uma coisa que, do meu ponto de vista, em alguns casos já melhorou muito, que é o caso nesses corredores. Dos corredores. Sem dúvida. Você pega para o senador Feijão, você vai direto, praticamente, aqui do centro até o Washington Luiz. Assim como nós tivemos paciência com as obras da VLT, nós temos que ter um pouco de paciência com esse prazo para a CET ajustar e fazer os cálculos. Quem vai decidir isso são os técnicos. Não adianta os 200 milhões de especialistas, os técnicos é que tem que fazer o cálculo, medir, ver. Então, dar palpite sobre qual semáforo tinha que ser mais rápido ou menos rápido é uma besteira para um leigo fazer. Então, eu não vou fazer isso. O que eu quero fazer é só uma pergunta para o Antônio Carlos, porque, para mim, Antônio Carlos, a sincronização, a onda verde, são ferramentas, instrumentos, mas não são semáforos inteligentes. A gente fala muito de semáforo inteligente. Na minha concepção, seria aquele que tem inteligência artificial, que percebe as variações de trânsito ao longo do dia, como você mencionou. Nós vamos ter algum momento, estamos longe disso, não, ainda é ficção. Mas olha, você vai responder essa pergunta do Ronaldo no próximo bloco. Vamos chamar um rápido intervalo, nós voltaremos em seguida com a Opinião Litoral. De volta com a Opinião Litoral e agora para o último bloco do programa desta quinta-feira, 21 de novembro, que recebe o presidente da CET, Antônio Carlos Silva Gonçalves, e o advogado Ronaldo Serápicos, que no bloco anterior deixou uma pergunta inteligente para o nosso presidente da CET sobre os semáforos inteligentes. Por favor, Então, os semáforos inteligentes a gente não costuma utilizar em todos os cruzamentos. Por quê? Porque senão, eu dei os exemplos das transversais da Ana Costa. A cada quadra, uma transversal importante, que também é um corredor. Se você tiver semáforo inteligente nessa sequência toda, você perde o sincronismo da avenida. Por que perde? De repente, você vai pegar um momento que a Joaquim Távora está mais demandada, a Carvalho de Mendonça menos, a Espírito Santo mais, aí você perde o sincronismo do teu principal corredor. Agora, em alguns locais, a gente vai colocar sim. E aí a gente faz com laço virtual. O que é o laço virtual? E Santos já teve esse semáforo inteligente. A época do Paulo Alexandre, primeiro mandato do Paulo Alexandre, eu estava na CET, nós instalamos na praia, não sei se vocês lembram, tinha umas câmeras em cada semáforo. Aquelas câmeras, elas fazem a leitura do fluxo de trânsito que está passando e a partir dali reprograma aquele semáforo. E não virou, porque todos os semáforos da praia, da divisa com São Vicente até Alexandre Martins, todos eles tiveram semáforos inteligentes. E aí o sincronismo da praia foi para o espaço. Teve semáforo inteligente também da Ana Costa até Almeida de Moraes. E teve semáforo inteligente da Martins Fontes até a Nossa Senhora de Fátima. Isso foi uma verba parlamentar que o Beto Mansur mandou, e o Paulo Alexandre aplicou. À época eu estava na CET, nós pusemos, e não funcionou dessa maneira. O que a gente está fazendo agora? Hoje a tecnologia avançou demais. Outro dia, conversando com o ex-prefeito Papa, ele falou, na época do Oswaldo Justo, tinha um semáforo, que era a Demutran, que ele tinha o papel do semáforo inteligente também. Só que isso ele vai evoluindo. Hoje a gente tem uma parametrização... O inteligente daquela época é burro. A gente tem uma parametrização no Centro de Controle Operacional que ele te determina o quê? Você coloca o cruzamento, vou dar um exemplo, que isso daí eu vi na terça-feira. Azevedo Sodré com Ana Costa. Então você parametriza ali o seguinte, que para que você tenha uma espera aceitável ali, eu vou deixar 1 minuto e 30 parado o semáforo para o carro, para abrir o semáforo. Então ele parametriza 1 minuto e 30, eu vou deixar 100 veículos parados. Ele faz uma área verde, que caibam 6 contos veículos. Deu 101 veículos, ele libera um alarme, e ali você vê que aquele semáforo tem algum problema. E de lá da central da própria CT, você reprograma aquele semáforo. Tanto no tempo da espera, quanto na capacidade de armazenamento de veículos. Então a tecnologia avançou demais.
O que a gente precisa é utilizar as ferramentas para que de forma adequada a gente consiga melhorar o trânsito. Por exemplo, nós fizemos uma parceria com uma empresa que ela tem o licenciamento do Waze e do Google. O que isso nos possibilita? O Waze nos possibilita uma ação imediata. Então ele vai te mostrar ao longo do dia o que está ocorrendo com o trânsito, que é o que você tem no painel do teu veículo. O que o Google nos possibilita? Ele armazena os dados dos últimos 5 anos. Então ele te dá a velocidade média, por exemplo, da Ana Costa nos últimos 5 anos a cada dia. Quanto foi? Foi 19 km por hora? Foi 20? Foi 25? Os movimentos que tem? Por exemplo, você citou aquele movimento da São Francisco em direção a Brás Cubas, atravessando Brás Cubas. Quantos veículos fazem aquele movimento? Quantos veículos viram na Senador Feijó? Você tem ferramentas suficientes para você ter um trânsito mais adequado. Para isso, você precisa ter treinamento dos funcionários, porque essas ferramentas são novidades. Você tem que pegar o pessoal de TI, que tem essa informação, com o pessoal de trânsito, que tem experiência, e colocá-los de maneira que eles consigam aplicar a informação na necessidade do trânsito. E a partir daí você dá uma fluidez mais adequada. Agora, presidente, e com tanta tecnologia, com tantos avanços, e o pedestre? O pedestre é considerado nessa análise? Porque eu vejo, por exemplo, ali, Praça Independência com Galeão Carvalhal, o tempo de travessia para o pedestre é de 10 segundos, o que é 10, 12 segundos, o que é praticamente impossível para as pessoas, sobretudo as pessoas de mais idade. E Santos é uma cidade que tem 25% da população de idosos. Olha, Praça Independência, que pode esperar em relação ao pedestre? Acho que é um case mundial. Eu vou te falar por quê. A Praça Independência é uma grande rotatória que em qualquer país mais civilizado com educação no trânsito não precisaria de tantos semáforos e tem 10. Aquela grande rotatória tem 10 semáforos. Não tem, só tem um cruzamento que não é semaforizado, da Goitacazes. Os outros todos são semaforizados. E ali o que a gente tem em Santos, a gente tem um tempo de travessia de pedestre maior do que no restante das outras cidades por causa dos idosos. Só que você tem vias... Não dá 12 segundos ali, não dá para atravessar. Mas você tem vias que elas têm uma configuração de grade de rua. O que é o grade de rua? A inclinação da via. A Galeão Carvalhal ela tem uma inclinação, e repara isso quando você fizer a travessia, tanto na Praça da Independência e principalmente no Washington Luiz. Ela deve ter quase 1 metro de diferença da altura do grade da rua no meio para a calçada. Isso na Washington Luiz. Na Praça da Independência ela deve ter uns 40 centímetros. Por que eu estou falando isso? Uma pessoa de mais idade ela tem dificuldade em vencer essa altura. Pode parecer bobagem, mas não é. Ela tem dificuldade, ela já tem um deslocamento mais lento, e para vencer uma altura dessa, ela tem uma dificuldade maior. Eu vou até ver isso daí que você estava passando. O que a gente procura é dar um tempo maior para as travessias. Do momento que você dá o tempo maior para a travessia, você também dá um tempo maior na espera dos veículos. Sim. E as pessoas precisam entender que em Santos tem uma característica diferente. E tem uma questão de educação, Francisco, lógico, que é o que o Antônio Carlos falou. Em qualquer país civilizado do mundo que tem semáforo de pedestre, você tem 14, 12, 10 segundos para colocar o pé na faixa, não é para atravessar. Se naqueles 10 segundos você botar o pé na faixa, os carros esperam você chegar do outro lado. Nos outros países, né? Isso está na lei, mas isso é a lei. Aqui não você não pode, se você está com o pé na... Então, veja, nós temos que achar soluções diferentes para a nossa falta de educação. Se você não proteger o pedestre, não espere que o motorista... Mas veja, seja um exemplo. Nós precisamos realmente de medidas de educação de trânsito das pessoas. Claro, porque senão nós vamos estar o tempo todo achando desculpas para as pessoas continuarem sendo mal educadas. Falar, como o motorista é mal educado, nós vamos colocar mais tempo para o pedestre atravessar. E isso nunca vai ter solução, nós vamos criar um ciclo vicioso. Chegou um ponto. O fato é que, por exemplo, na esteira desse raciocínio, dessa discussão com relação à educação, nenhum, ou praticamente, talvez não é o caso, mas a maioria dos motociclistas ou motoqueiros que circulam em Santos não respeitam pedestre, não respeitam sinalização, atravessam sinal vermelho, andam pela calçada, andam pela ciclovia, não querem nem saber. Então, meu Deus, se não houver punição e se não houver, por outro lado, fiscalização, não tem jeito. Mas existe, Francisco, eu vou te falar um dado que eu não sei se vocês sabem, 35% dos veículos que circulam na Baixada Santista não têm licenciamento. Motos.
Veículos de modo geral. Outro dia foi apreendido um automóvel que o valor de comercial do automóvel era R$250 mil. E de multa ele tinha R$28 mil. E não licenciava o veículo há 4 anos. Quer dizer, um cara que tem um veículo nesse valor, ele não consegue licenciar o veículo. Então não é só questão financeira, é questão de respeito realmente. Então o cara que não licencia o veículo dele, ele não está nem aí para sinalização, porque ele é multado, mas ele não financia. Ele não paga multa, ele não paga licenciamento. Então, e esses dados não são CT, são DETRAN, eu não tenho esse acompanhamento. Sim. O DETRAN que nos passa. O que a gente precisa é de uma intensificação na fiscalização junto com a Polícia Militar para tirar esses veículos da rua. Porque enquanto não tirar, a gente vai ver esse tipo de abuso. Motociclista passando de sinal vermelho, passando na calçada, andando na contramão. Outro dia foi numa reunião discutindo sobre os veículos elétricos, as motos elétricas, que tem uma regulamentação totalmente diferente. Elas não precisam de licenciamento conforme a cilindrada. Como é que você pune o cara que faz uma infração? Aí essas motos querem andar na ciclovia. Elas têm uma propulsão que chega até 35 km por hora. Como é que numa ciclovia você convive com um veículo andando a 35 km por hora? Então são desafios dos mais variados que a gente tem no dia a dia. É verdade, Ronaldo. Não é fácil, mas como eu falo, como nós estávamos falando da guerra, né, as soluções elas são mais complexas. Se a gente continuar achando paliativos para quebrar o galho dos erros que a gente comete, nós vamos continuar cometendo os erros sempre, né? Então, falta investimento nacional para a educação de trânsito. Até hoje a gente apanha por uma faixa de pedestre viva, né? Que a gente chama de faixa viva, né? E aí você vai a Brasília, Chico, você deve ter oportunidade, você bota o pé na faixa e o trânsito para. Gramado, Florianópolis. Vitória no Espírito Santo. Pisou na faixa de pedestre, os carros param. O que tem de diferente? E aí é interessante. Precisamos descobrir. Educação, meu cara. Eu acho que é hábito. Que Brasília tem gente do Brasil inteiro. Tá certo? Tem o Santista, que passa na faixa que ignora o pedestre, lá em Brasília ele para. Então, é o lugar, é a cultura do lugar. E a punição você também, tem que né? desenvolver. Se você tiver uma fiscalização com punição... Tem que punir. Muito bem, senhores. Olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas nós temos limitações de tempo. Vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a participação e a presença do presidente da CET, Antônio Carlos Silva Gonçalves. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço, Francisco, a oportunidade de estar aqui com os Serápicos, contigo. Desejar um bom ano e um Natal cheio de luz para todos nós. Muito bem. Ronaldo Serápico, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Francisco. Um abraço ao telespectador do Opinião. Muito bem, muito obrigado a ambos e principalmente a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.